Escolher um anzol para atar a sua mosca pode ser uma tarefa bastante intuitiva, porque basta olhar para o anzol que a gente já tem uma noção do tamanho, da espessura do aço, da cor dele e do formato. Mas para quem quer ir um pouquinho mais a fundo, é importante conhecer as especificações para poder escolher o anzol mais indicado para aquele tipo de mosca. E o primeiro fator que a gente tem que conhecer, é óbvio, é o tamanho do anzol. Normalmente os anzóis vão do número 28 até o 5, 6, 7/0 ou maiores ainda, sendo o 28 o menor e vamos colocar assim 5/0 o maior. Pode ser maior ainda, mas não é tão frequente. Mas como que funciona isso? Alguns têm barra, outros não. Bom, do 28 ele vai aumentando de tamanho à medida que o número vai diminuindo, e sempre números pares. Então o 28 é o menor, o maior depois do 28 seria o 26, aí depois o maior seria o 24 e assim por diante. O 22, o 20, 18, vai aumentando de tamanho e vai diminuindo o número. Quando chega lá no 10, 8, 6, 4, 2, qual é o próximo? Bom, daí é o 1. O 1 é o único número ímpar nessa classificação sem a barra. Existem alguns fabricantes que produzem anzol número 3, número 5, número 7, mas no universo do fly, digamos assim, as marcas principais utilizam sempre números pares, com exceção do número 1. Muito bem, depois do 1, qual seria o número seguinte? Aí começam as barras. Depois do 1, o anzol maior seria o 1/0. E aí depois eles seguem numa sequência normal dos números, e quanto maior o número, maior o tamanho do anzol. Aí vem o 1/0, 2/0, 3/0, 4/0 e assim por diante. E eu diria que os anzóis mais comuns, os tamanhos mais comuns no fly, são ali mais ou menos o número 18, 16, que dá para pescar lambari, e os maiores, um 4/0, já é um anzol bem grande que a gente usa para pescar tucunaré, tucunaré-açu e dourados de bom tamanho. Bom, a gente já sabe escolher o tamanho do anzol, mas e o modelo? Cada fabricante ele vai inventar e vai escolher o modelo que ele quiser, e ele vai também batizar com o nome que ele desejar. Não existe um padrão muito rigoroso para isso. Mas existem sim o que eu vou chamar de os modelos clássicos do fly, que os principais fabricantes costumam produzir mais ou menos iguais ou seguindo um padrão muito parecido. E são eles o modelo Dry, o modelo Streamer, Nymph, Wet, Hopper, enfim, todos esses são nomes de padrões de moscas, como o modelo Dry, que são as moscas secas. Então é um modelo que ele é mais fino, utilizado principalmente para moscas secas. E também o fabricante pode dar um nome do peixe ou do tipo de pesca para aquele modelo de anzol. Por exemplo, um bass hook ou bass bug, um salmon hook, um tarpon hook, ou ainda big game, com alusão aos peixes grandes, ou saltwater, enfim. O importante é a gente compreender que isso é meramente um rótulo para te ajudar a escolher o anzol, mas não significa que aquele anzol só serve para isso. Um anzol tarpon, ele já está me dizendo que serve para tarpon, mas ele também serve para tucunaré-açu, serve para dourado, se pegar um modelo pequeno serve até para robalo, enfim, para outros peixes. Mas quando o fabricante coloca o nome, eu já entendo mais ou menos que, por exemplo, esse anzol tarpon, ele é um anzol reforçado que vai aguentar os peixes grandes. Ele também pode ser usado em água salgada, porque o tarpon habita a água salgada. E ele é um anzol não muito longo, porque as iscas que a gente ata para tarpon também são normalmente pequenas, médias. E aí esse rótulo facilita a nossa escolha. Um outro exemplo, o anzol para mosca seca, ele costuma ser mais fino, para facilitar a flutuação da mosca. Mas vamos supor que eu estou indo atrás de trutas enormes aí de 4, 5 quilos que estão comendo moscas pequenininhas, que elas têm por hábito se alimentar na superfície dessas mosquinhas. Bom,
eu vou atar então um besouro, uma formiga, um gafanhoto com EVA, que é um material que flutua bastante. E aí, se eu usar um modelo dry naquele tamanho pequenininho, possivelmente ele vai abrir durante a briga. Nada impede que eu utilize um modelo streamer ou um modelo nymph nesse caso. Mas aí eu vou saber que eu vou estar usando um anzol mais reforçado e eu preciso colocar mais flutuação na minha mosca. E o oposto também vale. Se eu quero fazer uma ninfa num anzol dry, eu sei que ela vai afundar mais lentamente, que ela não é tão resistente porque o aço é mais fino por ser um modelo dry. Então, tudo é uma questão de compreender o que a gente está fazendo para poder tomar as melhores decisões. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as características, que de fato é o que importa na escolha de um anzol. E as mais importantes são o comprimento do anzol e a espessura da haste. E quando a gente fala de comprimento, normalmente os fabricantes classificam da seguinte forma: Standard seria um anzol com comprimento padrão dentro daquele modelo. Quando ele é mais curto do que o padrão, ele é classificado então como 1XS, que seria uma vez short ou uma vez curto. Quando ele é 2 vezes mais curto do que o padrão, então ele é 2X short, e pode ser também 3X short, 4X short, e aí o fabricante é que vai determinar o comprimento dele e vai informar a característica respectiva. Quando ele é mais longo do que o padrão, aí ele normalmente está designado como 1X long, ou então 2X long, 3X long, 4X long e assim por diante. Mas o quanto é essa variação de uma vez, 2 vezes? Normalmente em torno de 2 milímetros, que corresponde a aproximadamente o tamanho de um olho de um anzol destes. Já em relação à haste, a medida é muito parecida, mas se refere à espessura do aço. Quando ele é um tamanho padrão, é a mesma coisa, ele chama-se Standard e muitas vezes é abreviado com um STD. Quando ele é mais fino do que o Standard, então é 1XF, 2XF, 3XF, por aí vai, que quer dizer uma vez fine ou fino. Quando ele é mais grosso do que o padrão, ele é mais reforçado, então ele é 1X heavy, 2X heavy, 3X heavy. Então abreviado com H, 1XH, por exemplo, 1X heavy, que é uma vez pesado. E aí em relação ao peso, eu desconheço qual seria a diferença entre um e outro. Eu apenas sei que um é mais pesado que o outro ou mais fino do que o outro. Muito bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre outros detalhes, outras características que eu considero menos importantes de entender o conceito, porque essas visualmente a gente consegue identificar. A primeira delas é a posição do olho do anzol. Ela pode ser down eye, que é quando o olho é para baixo, pode ser straight, quando o olho é reto, e pode ser upturned, que é quando o olho é voltado para cima. Quanto ao material e ao acabamento dos anzóis, os mais populares são fabricados em aço carbono, com acabamento em bronze, níquel, black níquel e duratim, sendo esses 3 últimos os mais indicados para água salgada. E existem também os anzóis fabricados em aço inox, os quais eu pouco indico porque demoram muito para sofrer o processo de corrosão na água, e uma isca que eventualmente for arrebentada na boca do peixe vai demorar muito tempo para sair dali. E alguns outros detalhes que o fabricante costuma informar é se ele tem a abertura maior do que o normal, aí ele seria um anzol wide gap, e o formato da curvatura dele, se é perfect band, round band ou sprout band. E isso, como eu disse antes, visualizando o anzol a gente já consegue perceber mais ou menos o formato dele, não é nenhum bicho de 7 cabeças. E por último, mas não menos importante, são os anzóis barbless, que são sem farpa, que normalmente são abreviados como BL. Então, se você vê um código de um anzol que tem na sequência o BL, normalmente ele é um anzol que já vem sem farpa. Quando não vem sem farpa, que é a maioria dos anzóis encontrados hoje em dia, basta a gente pegar um alicatinho de bico e apertar a farpa para cuidar melhor dos nossos peixinhos e minimizar o nosso impacto com eles. Bom,
Deu para entender um pouquinho da classificação e dos modelos dos anzóis? O que eu acho, acima de tudo, é que a gente não deve se prender demais nos rótulos dos anzóis. É importante compreender um pouquinho o tamanho de cada um, mas também é muito válido adaptar com aquilo que a gente tem, fazer testes, experimentos, porque esses padrões, esses anzóis, todos foram criados para um tipo de pesca e um tipo de peixe. Muitas vezes não é a situação que a gente tem na nossa frente. Por exemplo, pescar traíra num banhado. Nenhum desses anzóis foi criado para isso. Ou também pescar um tucunaré na Amazônia, um dourado no rio. Enfim, são situações bem características da nossa pesca aqui no Brasil. Esses anzóis vêm de fora e a grande indústria do fly ela é voltada para a pesca de truta e de salmão. Então, resta a nós experimentarmos e, acima de tudo, você já sabe se divertir pescando com fly, respeitando a natureza. Tendo qualquer dúvida, comenta aqui abaixo que vai ser um prazer conversar contigo. Até a próxima!